Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a gente iniciar mais um bimestre do nosso ano letivo? Então vamos lá. Esse conteúdo, pessoal, na verdade, nós já começamos a trabalhar com ele lá no finalzinho de junho, quando nós começamos a estudar os verbos. Foi uma das últimas aulas que nós tivemos. Tá? Eu até coloquei aqui para vocês que nós já começamos a estudar o verbo, né? O verbo, ela é uma das classes de palavras muito importante dentro da nossa língua portuguesa. Por quê? Porque é ele que indica todas as nossas ações, é ele que indica o nosso estado, e ele indica também um fenômeno da natureza. E é uma classe de palavras muito importante quando nós queremos falar, quando nós queremos escrever. Ele é muito importante, tá bom? E é a única classe de palavras que nós podemos conjugar, tá? Quando conjugamos do verbo, ele sofre algumas modificações, né? Por exemplo, ele tem as pessoas do singular, tem as pessoas do plural. Então, a gente diz que ele sofre modificação quanto ao número, singular e plural. Quanto à pessoa, a gente precisa das pessoas para conjugar o verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E nós temos os tempos, que é o presente, o passado e o futuro. E o modo, que é o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Bom, essa apostilinha que nós preparamos para vocês, nós vamos usar em 2 semanas de aula. Tá? Então, nessa primeira semana, nós vamos trabalhar com a formação dos verbos. Qual é a estrutura que essa palavra tem? Depois, na próxima aula, nós vamos trabalhar com a conjugação dos verbos no modo indicativo. Tá? Então, vocês vão ter um materialzinho aí para vocês poderem trabalhar durante 2 semanas, ok? Então, vamos lá, ó. Qual é a estrutura das formas verbais, tá? Então, olha lá. Todo verbo é formado por um radical, por uma vogal temática, por uma desinência modo temporal, né? Que a gente diz que é se é do indicativo, se é do subjuntivo, se está no presente, se está no passado, se está no futuro. E a desinência número pessoal, se é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, tá? Então, todo verbo tem essas 4 partezinhas. Então, olha lá, o que é o radical? O radical é a parte menos variável do verbo. É ele que apresenta o significado da palavra. Então, por exemplo, se eu pegar o ante, eu vou dizer que ele é o radical do verbo andar. Escreve é o radical do verbo escrever. Parte é o radical do verbo partir, tá? Vocês vão ver que o radical, quando a gente tem um verbo regular, o radical ele se mantém, ele não se modifica. A vogal temática é aquela que me indica se o verbo é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação, que nós vimos lá em junho. Quando os verbos é da primeira conjugação, eles terminam em ar. Por exemplo, amar, brincar, ensaiar, trabalhar. Então, a vogal temática da primeira conjugação é o A. Quando a gente tem um verbo da segunda conjugação, né? A vogal temática é o E. Por quê? Porque o verbo termina em E. Então, olha lá, saber, viver, caber. E quando a gente tem um verbo da terceira conjugação, a vogal temática é o I. Por quê? Porque os verbos da terceira conjugação é o ir. Então, olha lá, sorrir, dormir, dividir, tá? Quando a gente junta o radical mais a vogal temática, a gente diz que a gente tem o tema do verbo, tá? E o tema vai se juntando as outras partezinhas, as desinências, para formar a flexão verbal, tá? Aqui, então, depois nós temos, ó, as desinências modo temporais, tá? Vocês vão ver que o indicativo, a gente vai estudar depois lá na próxima semana, ele tem
presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? E aqui a gente tem as desinências modo temporais, ó. A gente diz que essas desinências, gente, é a terminação do verbo. Como que o verbo termina, tá? Então, a gente tem as desinências do indicativo, temos as desinências do subjuntivo, que depois a gente vai estudar todos eles, um separadinho do outro, tá? E a gente tem as formas nominais dos verbos, que é o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O infinitivo é o verbo na sua forma normal, então a terminação dele é o R, então essa é a desinência. O particípio termina em do e o gerúndio termina em NDO, tá? Isso que depois a gente vai estudar tudo separadinho, ok? E nós temos, ó, as desinências número pessoais, tá? Olha lá, a primeira pessoa do singular, a segunda, a terceira. A pessoa do, né, primeira pessoa do plural, a segunda e a terceira do plural. É como a gente sabe que aquele verbo está conjugado para aquela pessoa, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, vou colocar aqui embaixo na tela. Vou colocar com uma letra um pouquinho maior, para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. A gente tem, ó, o verbo estudar, né? Ele é formado, ó, pelo radical estude, mais a vogal temática a, porque ele é da primeira conjugação, e nós temos aqui o R, que é a desinência do infinitivo. Agora, vamos pegar, né, se a gente tiver aqui, por exemplo, estudamos, ó, tá? É o mesmo verbo, só que aqui agora ele já está conjugado. Então, a gente tem o estude, mais o A, que é a vogal temática, mais esse mos, que é a desinência número pessoal, tá? Então, a gente consegue pegar o verbo e dividir em pequenos pedacinhos, tá? Que aí a gente vai estudar no decorrer dessa semana quais são os pedacinhos que a gente tem aí de cada verbo, ok? Então, vamos lá, pessoal, ó. Depois que vocês, né, lerem com bastante atenção, tem um quadrinho aqui embaixo falando da estrutura do verbo. Então, olha lá, tem o que é o radical, tem a vogal temática, que eu expliquei para vocês, e tem as desinências, ok? Então, vamos lá, ó. Os exercícios vocês vão fazer no caderno de língua portuguesa de vocês, combinado? O primeiro, a gente tem aqui vários verbos, tá? O que que vocês vão fazer com esses verbos? Prestem bastante atenção, tá? Vocês vão seguir essa tabelinha e seguindo essa tabelinha, vocês vão separar os verbos nos pedacinhos. Então, olha lá, vai pôr o verbo, o radical, a vogal temática e a desinência. Vocês vão pegar todos e fazer nesse mesmo modelinho, ok? Depois, olha lá, copie os verbos abaixo no caderno e indique qual é a vogal temática. Qual é a vogal temática de sorrir, de plantar, partir e assim por diante, tá? Leia o texto e depois coloque todos os verbos destacados no infinitivo e separe-os nas colunas abaixo de acordo com a conjugação a que pertence. Tá? É um texto bem curtinho, acho que ele até já apareceu em outra atividade de vocês, tá? O verbo já está destacado no texto, vocês têm que colocar no infinitivo. Por exemplo, movimenta, vem de qual verbo? Vem do verbo movimentar. Terminou em ar, ele é da primeira conjugação, tá bom? Então, vocês vão separar em primeira, segunda ou terceira conjugação. No número 3, olha lá, vocês vão colocar o infinitivo desses verbos. No número 4, vocês vão pôr a qual conjugação eles pertencem, tá? Se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira conjugação, tá bom? Aqui depois, pessoal, o que que vai acontecer, ó, tá? Nós vamos entrar na conjugação dos verbos.
Essa parte a professora vai deixar para explicar para vocês na próxima semana, tá? Então, vocês vão deixar essa apostilinha, quem pegar na escola, vai deixar essa apostilinha guardadinha aí, tá bom? E quem fizer pelo celular, a professora vai postar novamente, e aí a gente segue a segunda parte, porque é bastante informação, bastante atividade para a gente fazer. Então, a gente vai fazer com bastante calma, ok, pessoal? Nós vamos estar na escola presencialmente, alguns alunos vão estar lá com a gente, outros vão fazer pelo celular. Vocês vão poder assistir as nossas aulas pelo Meet também para pegar as explicações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, ok? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.